Animais como os temidos dinossauros, as preguiças gigantes e tigres dente de sabre foram extintos. Na pré-história, existiram humanos, habitantes de cavernas que pintaram paredões e lascaram pedras. Esses são assuntos que a paleontologia e a arqueologia estudam. Mas serão estas duas ciências, a paleontologia e a arqueologia, a mesma coisa? Esse é o tema que iremos apresentar para vocês neste documentário. Quem irá nos ajudar a entender melhor esse assunto? A paleontóloga Márcia Xavier e a arqueóloga Cristiana Santana. A paleontologia é a ciência que estuda os seres vivos do passado, por meio dos fósseis, e o pesquisador que estuda essa ciência é o paleontólogo. Fósseis são os restos ou vestígios de animais e vegetais que se preservaram ao longo do tempo no registro geológico. Normalmente, as partes duras são as que melhor se preservam, mas existem casos em que as partes moles também se conservaram, e é raro, mas em condições adequadas isso também pode acontecer. A arqueologia estuda sociedades antigas, grupos humanos antigos. Então, seu objeto de estudo é o ser humano, mas enquanto produtor de cultura. O estudo da arqueologia é feito a partir da cultura material. O que vem a ser a cultura material? É todo objeto produzido por grupos humanos e que define o seu estilo de vida, a sua forma de ser, a sua cultura. No tempo geológico, o Pleistoceno é considerado como um intervalo de tempo que começou aproximadamente 2.580.000 anos atrás e vai até 11.700 anos, e é dividido em 4 idades. Parece muito, mas se comparado com a idade que é atribuída ao planeta Terra, que é de 4 bilhões e 600 milhões de anos, podemos considerar o Pleistoceno como uma história bem recente da Terra. Embora muitas vezes o termo megafauna seja utilizado quase como sinônimo da fauna encontrada no Pleistoceno, como se todos apresentassem um tamanho agigantado ou uma massa corpórea bastante avantajada, esta fauna pode ser agrupada de acordo com a sua massa corporal. Chamamos de megamamíferos os animais que possuem massa superior a 1.000 kg, mamíferos de grande porte, aqueles que apresentam massa entre 100 e 1.000 kg, mamíferos de médio porte, aqueles que apresentam massa entre 10 e 100 kg, e mamíferos de pequeno porte, aqueles que apresentam massa menor que 10 kg. Da fauna encontrada na microrregião estudada pelo LAP, podemos destacar alguns animais, como a preguiça gigante, que tem por nome científico Eremotherium laurilardi. Este animal apresenta uma média de massa corporal em torno de 3 toneladas. Do focinho à cauda, pode apresentar de 5 a 6 metros de comprimento, o que é equivalente hoje a um prédio de 2 andares. Era um animal herbívoro, terrícola, ou seja, ele vivia no chão e não na copa das árvores, como observamos nas preguiças atuais. Notiomastodon platensis, o mastodonte, era um animal herbívoro que podia apresentar uma média de massa corporal maior que 6 toneladas. Glyptodontes são parentes dos atuais tatus, mas estes apresentavam um porte avantajado. Podiam ter o tamanho de um pequeno automóvel, como por exemplo o Fusca.
Também eram herbívoros e apresentam uma média de massa corporal maior que 800 kg. Um carnívoro que podemos citar é o Smilodon populator, um tigre dente de sabre. Este animal apresenta uma média de massa corporal maior que 300 kg e se alimentava de animais herbívoros de médio a grande porte. Todos estes animais da megafauna estão extintos. Restos de animais e de plantas também podem ser encontrados nos sítios arqueológicos. Estes, para serem considerados arqueológicos, têm que ter relação direta com os seres humanos. Se do ponto de vista da paleontologia, que é uma outra ciência, o estudo de plantas e animais é feito sob o aspecto da sua biologia e ecologia, do ponto de vista da arqueologia, os animais e plantas estudados são aqueles que têm relação direta com o ser humano, ou seja, animais que foram caçados ou que de certa forma habitaram com esses seres humanos ou foram domesticados em algum momento. Das plantas, aquelas que foram objetos de coleta, objetos de algum tipo de cultura remanescente, agricultura, algo desse gênero. A megafauna do Pleistoceno conviveu com os seres humanos. Na Europa, os grupos humanos pré-históricos caçaram esses animais. Mas aqui no Brasil não há registro desse tipo de caça. Aqui, os humanos pré-históricos preferiram caçar animais menores. Mas, se no futuro aparecer um sítio contendo humanos e animais da megafauna, este será escavado por arqueólogos e paleontólogos.